Você ouve agora Pode Espiritualizar, um podcast onde o Espiritismo e Umbanda se encontram em prol da felicidade humana. Como disse Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do Espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Gostou dessa proposta? Acesse o nosso site www.estudoespiritualista.org. Olá pessoal, vocês vão ouvir agora mais um Pode Espiritualizar, mas dessa vez especial, onde a gente vai falar, a gente vai lembrar, na verdade, a figura de Chico Xavier. Eu tenho certeza que esse é um tema que muita gente gostaria de ouvir, principalmente as pessoas que não tiveram convivência com ele, não chegaram a conhecer, e eu espero que vocês gostem muito. Hoje nós estamos com mais pessoas, então vou deixar que elas se apresentem. Meu nome é Natália. Eu conheci muito pouco o Chico, ele morreu, foi em 2002, então eu tinha 11 ou 12 anos. Mas tive a honra de conhecer ele, mesmo sendo muito criança e não entendendo muito bem. Mas mesmo eu tendo assim poucas lembranças, as poucas lembranças são de muita paz. Sempre que eu ia lá, eu sempre voltava para casa com muita paz, com muita alegria. Uma presença sempre muito inspiradora. Então eu estou aqui hoje como ouvinte para aprender um pouquinho sobre a história dele. Bom, meu nome é Aparecida, né? Todos me chamam de Cida. E estou aqui, né, para relembrar algumas coisas que a gente presenciou ou que a gente ouviu, né? Histórias de Chico Xavier, esse espírito de escola que viveu entre nós e que tivemos a honra de conhecer, né? de frequentar a Casa da Prece, a Casa da Paz, o antigo abacateiro. E na Casa da Paz tivemos a oportunidade até de trabalhar um pouquinho, né? Digo um pouquinho porque realmente foi pouco. Mas a figura de Chico, ela jamais vai ser esquecida, né? E todo tanto que a gente pensa que sabe alguma coisa sobre o Chico, a gente sempre ouve alguma coisa que a gente não sabia, não tinha ouvido. E é sempre assim, né? A experiência que ele nos deixou, a experiência que da vida dele, muito rica, muito... Haja vista que ele dormia 3 horas por noite. Ele achava desperdício dormir. Por quê? Porque ele trabalhava, né? Ele trabalhava o tempo todo. Não perdia nenhuma oportunidade de trabalhar. Meu nome é Márcia, estou aqui hoje como ouvinte privilegiada, né? Embora sempre morei em Uberaba, não tive o privilégio de conhecer Chico, mas estamos aí correndo atrás de todo o conhecimento possível, né? Através das obras dele, a gente tenta conhecer, colocar em prática, né, tudo aquilo que ele nos deixou de conhecimento. Para mim é um prazer estar aqui, ouvindo e aprendendo. Muito bom. Talvez vocês escutem ao fundo, carro, algum cachorro latindo, alguma coisa assim, porque a gente está gravando com o microfone aberto, então muito provavelmente ele vai pegar ruído de fora, mas a qualidade vai ficar boa do som, então não se preocupem com isso. Bom, então vamos começar o seguinte ponto. Quando é que você conheceu o Chico, Cida? Nossa, faz muitos anos, viu, Léo? Eu tinha acabado de entrar para o Espiritismo, de ter o contato com o Espiritismo. O contato com os espíritos, eu já tinha, mas eu não entendia. Então, quando eu fui a um centro espírita pela primeira vez, eu falo que o Bacelli, ele foi aquele pescador, né? Porque ele estava na palestra como palestrante e foi maravilhoso.
E foi por volta de 80, por aí. E logo em seguida, no ano de 82, por aí, eu fui trabalhar em um hotel. Este hotel, Carajá Hotel de Uberaba, e lá vinham caravanas para se hospedarem, para irem até o Chico Xavier. Às vezes vinham 3 caravanas para o hotel. Como eu era Public Relations do hotel, eu tinha minha sala e eu sempre estava à disposição de quem quisesse conhecer algo de Uberaba. E eu fui tomando, como eu já estava lendo obras, né? Eu devorava, né? A princípio era assim, eu lia muito. Mas eu não tinha ainda contato com o Chico. E você tinha quantos anos nessa época? Estava com 25, 24. Aí eu fui, pela primeira vez, levando hóspedes até o Chico Xavier. Isso ele já estava na Casa da Prece? Já, nossa, muitos anos. E chegando lá com os hóspedes, né? Mas não só lá, eu comecei a levar na Dona Aparecida do Hospital do Pênfico, na Antusa, né? E ali foi se formando uma amizade, né? Com a Antusa, que era muito amiga de Chico, Dona Aparecida também. E nós fomos estreitando esses laços, né? Então eu levava até o Chico, mas para dizer aqui é o Centro Espírita do Chico, aqui é o Abacateiro, né? Eu minto para vocês, eu me esqueci de um detalhe. Eu tive contato com o Chico antes. Lembrando agora que eu já tinha ido lá assim. A cabeça que é ruim, né? Porque meu irmão, certa vez, chegando aqui em Uberaba, ele disse, eu queria conhecer o Chico. Eu disse, vamos, hoje tem lá no Abacateiro, tá vendo? Eu estava esquecendo disso. Então foi por volta de 1978, por aí. E nós fomos, e ele tem aquela mediunidade de olfato, assim como a Natália. Ela esqueceu de dizer isso, que ela sentia aquele perfume de rosas. Eu nunca senti. Desejaria sentir, mas eu jamais senti. Minha mãe tem a mediunidade. Ela sempre que chegava próximo de Chico, ela sentia o perfume. E meu irmão, a gente foi de caminhão, e ele deixou o caminhão lá, muita terra, e ele deixou o caminhão estacionado bem longe, porque imaginem o tanto de carro, ônibus e tudo que estava ali. Sempre foi assim. Se vocês pegarem no YouTube imagens de 1959, 60, vão ver as filas quilométricas. Quilométricas as filas, não era só uma, eram 2. Aquilo perdia de vista. Quer dizer, o Chico sempre foi rodeado de muita gente. Então nós deixamos o caminhão muito longe. E meu irmão sentiu um cheiro forte de rosas. Ele achou que estava ao lado de onde o Chico estava. Ele disse assim, eu estou imaginando uma mesa cheia de rosas. Com muitas rosas, porque o cheiro era muito forte. Só que nós andamos 3 quarteirões, ele disse, meu Deus, mas onde que o Chico está, sendo que eu estou sentindo um cheiro de rosas muito forte? 3 quarteirões do local que ele estava. Do lado do Abacateiro. Eu dizia, não, ainda está ali. Ele disse, foi onde ele falou do que ele estava imaginando, uma mesa cheia de rosas.
Quando ele chegou lá, não tinha rosas na mesa. E ele continuou sentindo o cheiro. Continuou sentindo o cheiro. Ele disse, onde estão as rosas? Eu disse que rosas, não tem rosa. Tem que ter, eu estou sentindo um cheiro forte de rosas. Eu disse, o cheiro é do Chico. E seu irmão não era espírita, né? Não, jamais foi, nem é. E ele ficou impressionado, porque a hora que ele passou pelo Chico, isso era fatal, todo mundo tocava as mãos de Chico, né? Ele fazia questão de uma fila para ele cumprimentar um por um. E ele ficou com aquele cheiro nas mãos, e ele tomou banho, o cheiro continuou na mão dele. Então, quer dizer, minha mãe sentiu o cheiro na mão dele, que tem uma mediunidade também. Uhum. E eu não sinto nada, nunca senti. Mas é um fato que aconteceu. Então, eu conheci ele antes, sim. Já tinha ido na Casa da Prece, sim, na Casa da Paz, lembrando bem. Entendi. Então, depois, né, eu comecei a levar os hóspedes, né? E ali a gente já fez um conhecimento com os guardas, né? Com o Aparecido, com as pessoas lá da mesa, o senhor Agnello, que tinha uma livraria próxima. Só para esclarecer, para quem está ouvindo e não conhece, por que tinham guardas lá? Ah, sim, tinha que ter, porque o Chico, ele era assediado. Tinha pessoas fanáticas, pessoas que não admitiam o espiritismo, mas tinha pessoas, uma mulher, por exemplo, invocou de casar com ele. Né? E aquilo, a mulher, quando viu que não tinha, ela queria matá-lo. E assim já foi outras pessoas armadas na fila, com o intuito de matar o Chico. Então, até que não era uma exigência dele por ele, mas as pessoas, necessário, as pessoas ali, né, e próprio as autoridades de Uberaba também, né, que mandavam, né, porque já pularam o muro do Chico, já invadiram a casa do Chico, querendo que ele atendesse. Tipo assim, eu quero ser atendido. Uma caravana, não foi poucos não. E nessa época ele já tinha mais de 70 anos, né? Na década de 80 ele já tinha 70 anos, né? De 1910. Isso aí. Eu estava mais velhinho já. Sim. Então eu fui em aniversário do Chico. Aniversários, né? Não que fizesse na casa dele, festa, jamais se incomodou com isso. Mas as pessoas, os espíritas, gostavam de homenageá-lo. Então, ali numa escola chamada Bezerra de Menezes, fundada pela Dona Aparecida, porque as crianças dela eram recriminadas, né, discriminadas só de estarem na instituição, não que elas tivessem doença. Então, o que acontecia? Ela sentia, né? Lá do PEF, não senta perto, não vamos aceitar. Não, na minha escola está lotado. Ela fundou lá, próximo, ali, bem próximo do hospital, no quarteirão, onde as crianças dela e depois as outras crianças que foram para lá, né? Olha como a vida é engraçada. E lá, o aniversário do Chico coincidia com o aniversário do centro. Então, o que acontece? Festejava-se o aniversário do centro, Chico sempre ia prestigiar. E ali já formava-se, depois se você quiser pôr foto, né, tem foto da mesa, né, do aniversário dele, e ali já fazia as homenagens ao Chico, que começava no Bezerra e terminava no Centro Espírita, ali também que ela fundou para as pessoas, os doentes e os internos do Hospital do Tempo, que agora eu esqueci o nome do centro, você lembra? Não. Pois é, ali também, tudo ali, é tudo dela, né? Que ela queria que a família dela, porque ela sempre considerou
todos como familiares, filhos, né, tivessem a liberdade, né, de estar no lugar e se sentir bem naquele lugar. E engraçado, com isso as pessoas de fora começaram a frequentar, né? E o Chico prestigiava sempre. Ia estar sempre lá. E nesse período que você levava as pessoas do hotel, isso durou quantos anos? Só de levar pessoas do hotel, 4 anos. E você conheceu muita gente, então, de muitos lugares. Muitos lugares, inclusive de fora do Brasil. Gregos, franceses, mexicanos, bolivianos, de todo lugar. Norte-americanos, né? Conheci, inclusive aquele que eu te contei que é da NASA, engenheiro da NASA. Conheci muita gente. Mas muita gente mesmo. Foram 4 anos de todo final de semana estar junto deles. E nesse contato que vocês tinham lá na Casa da Prece, vocês conseguiam entrar, chegavam perto, conversavam com o Chico? Como é que era? Não era fácil, né? Eu tinha uma certa liberdade. Não na Casa da Prece, porque ali era um local deles, do pessoal ir em busca de mensagens, né? Eu ia mais na residência. Ah, sim. Mas eu ia também lá, entendeu, né? Eu estou dizendo para entrar. Uhum. A entrada lá todos entravam. Tinha-se a ilusão, porque o Chico ele chegava por volta das 3 da tarde, mas às vezes chegava até mais cedo, e aquilo ele varava à noite. Ele não tinha hora para terminar. O Chico nunca teve hora para terminar. Então, as pessoas tinham aquela ilusão de que se conversasse com ele viria a mensagem. E não era assim. Mas quando tinha um caso muito igual a alguns casos que eu cheguei para o guarda, o Aparecido, ou para o Eurípides, e pedia, intercedia por algumas pessoas, ele chamava. A pessoa se sentia bem só de ir lá e conversar com o Chico. A sós, porque no meio daquela multidão, porque geralmente eram 20 caravanas que ficavam ali. Então, imagina um ambiente minúsculo, que é o centro. Então as pessoas queriam aquele contato com ele, né? Uhum. E elas ainda saíam e falavam, ele não é de conversar, e realmente, o Chico não era de conversar muito nessas horas, né? Mas a pessoa já sentia bem. Um alívio, né? Amparado, aliviado, que o Chico só dele entrar em contato com a pessoa, trocar um olhar com a pessoa, ouvir a pessoa já saía muito diferente do que chegou. Era incrível. Igual eu levei aquela criança, né, a mãe da criança, no caso, e já estávamos indo na Antusa, porque eles chegaram fora do dia do Chico. Mas conta esse caso para o pessoal conhecer. Ah, sim. Uma criança chegou em Uberaba com os pais, tinha 3 aninhos. A criança nasceu normal, saudável, começou a andar, começou a falar normalmente. Com 2 anos, a criança começou a apresentar um déficit de tudo, de coordenação motora, de fala, e mal conseguia ficar sentado, o pescocinho ficava pendendo como se fosse um recém-nascido. Mas a mente estava perfeita. A gente conversava com ele, né? Se eu perguntasse onde está o quadro de Jesus, ele olhava, ele respondia para a gente. Mas de repente começou a paralisar.
E eu já comecei a levá-los na Antusa para a criança tomar passe. E a Antusa nos disse que ele tinha obsessores. Os obsessores encontraram ele reencarnado. Só uma pausa, explica para o pessoal quem que era a Antusa. A Antusa. Antusa era uma espírita que era obsediada, começou obsediada assim, a mediunidade, né? A mediunidade aflorou, ela era adolescente, e quem deu jeito em tudo isso e a iniciou foi Eurípides Barçanufo. Ele ainda era vivo, né? Aqui em Sacramento, e a Antusa tinha um amor muito grande por ele. Ela via ele, ela conversava com ele na nossa frente, Léo. Ela falava, Eurípides está aqui, está falando isso e aquilo, era uma coisa. Léo, você não faz ideia da riqueza, das coisas que a gente viveu. E ela dava recados de Eurípides, que estava ali, era o mentor espiritual dela, era aquele tutor, né? E nessa fase ela já estava cega? Não, ela ficou cega já próximo do desencarne dela por causa da diabetes, né? Mas ela enxergava, só não falava porque ela era surda-muda. Mas ela comunicava com a gente, a irmã dela também conversava, dava os recados. Era um cômodo minúsculo, né? No quintal dela, ela atendeu ali até o final da vida dela. Até o final não, porque depois ela começou a atender num sofazinho lá dentro, que ela já não dava conta mais de andar. Quando ela foi para a cama, ela continuou atendendo cega, surda, muda e tudo. Ainda continuava. Então, essa criança, e aí a Antusa também tinha uma amizade muito grande com o Chico. Chico ia visitá-la, ela ia até o Chico também, né? Sempre foi assim. Em espírito, ela me dava notícias que teve com ela, fazia assim, era o Chico, né? Eu já sabia. Explica, ela pôs a mão no olho. No olho, né? Então, ela me contava, teve com ele, dava notícias dos problemas de saúde, sempre me dando notícias do Chico, de como que ele estava. Então, ela tinha uma mediunidade de cura excepcional. E aí vocês levaram a criança lá? Sim. E ela, no primeiro dia que ela deu o passe, e a criança não conseguia mais alimentar. Não conseguia. Estava muito magra. E ela conseguiu livrar a criança desse obsessor que o enforcava, que não deixava, e a criança via. Agora vocês imaginam o pavor dessa criança. Então ela libertou e ele começou a deglutir novamente. Só que aí nós levamos umas 2 vezes antes de ir no Chico. E a Antusa contou, né, que os obsessores o acharam, encontraram. Tal. Dívida do passado. Dívida do passado. Aí a família, só para explicar, a família tinha gastado, vendido fazenda, vendido casa, vendido carro, vendido... Eles eram de onde, você lembra? Santa Catarina. Então, aí nós fomos até o Chico e a gente conseguiu que ele, não lembro se a mãe ou o pai, não me lembro, entrou para falar com o Chico. A hora que chegou até o Chico só disse, vocês estão em excelentes mãos. Continue com a Antusa. Quer dizer, o Chico... Sem falar nada. Não, falou nada não. E o Chico, ele sabia. Quantas vezes ele conversava com as pessoas, falava o nome da pessoa. Falava. Então, ele sabia. Então, eles já saíram muito aliviados de lá. Essa criança, a Antusa, para quem conhecia, sabia que a criança não tinha chance. Mas ela não falava para o pai e a mãe. Mas para a gente, que estava ali,
pelas reações dela, a gente sabia. Ela ia desencarnar. E a família não era espírita. Fez tudo isso, gastou o que tinha, o que não tinha, até que alguém chegou para ela e disse: peça ao Dr. Bezerra de Menezes. Isso lá em Santa Catarina ainda. Ela ajoelhou e pediu ao Bezerra que cuidasse do filho dela. Aí ela disse que viu uma luz muito forte indo até o berço da criança. Isso ela te contou? Me contou. Um jovem casal, bem jovem. Ela viu aquilo e ficou impressionada. E aqui em Uberaba veio uma mensagem de Dr. Bezerra através do Celso de Almeida para essa mãe. Eles não estavam presentes, porque não podiam naquele momento. E eu fui e pedi lá no Celso. Eu tinha muita amizade lá também. Isso era na década de 80 ainda? Era. Aí veio a mensagem do Dr. Bezerra. Seu pedido não foi em vão. Começou assim. E começou a falar. Muito linda a mensagem. Veio no nome da mãe. Eu cheguei e entreguei para ela. Ela ficou tão maravilhada com aquela mensagem, né? Porque eu não contei nada, não falei nada pro Celso. Apenas escrevi o nome dela, mãe e tal, e da criança. Aí veio a mensagem do Dr. Bezerra. Quando passou-se uns menos de 2 anos, eu creio, a criança desencarnou. Ela me escreveu na época contando. Mas ela ficou muito agradecida de ter conhecido o Espiritismo. E continuou espírita, porque foi onde ela encontrou explicação, onde ela encontrou forças, onde ela encontrou apoio, né? Então, foi uma fase boa da vida dela. Ela disse que se não tivesse conhecido o Espiritismo, o pai não ia suportar, ele ia fazer uma besteira. Uhum. Então foi o que ajudou, né, os pais. Muito bom. E nesse período que você teve contato, tanto no hotel ou fora dele, por exemplo, das experiências do abacateiro, ele ainda continuava com esse trabalho nessa época? Sim. E você chegou aí lá? Sim. E como que era? Era muito bonito. Léo... Só para explicar para o pessoal que não era entendeu assim, o que era o a abacateiro. princípio era um terreno num bairro muito pobre, um bairro chamado Vila dos Pássaros Pretos, e porque tinha muito negro. Lá era um bairro pequeno, não tinha asfalto, não tinha benfeitoria nenhuma. Aquelas casinhas muito humildes, muito pobres, paupérrimas. Mas e outros centros espíritas tentaram levar ajuda ali. Eles eram muito agressivos, muito revoltados. A Aurélia Agostinho mesmo, onde o Celso psicografava, eu tive muito contato com o pessoal de lá por muito tempo. Eles contaram que começaram a dar suporte lá no bairro, mas que eles entortavam as antenas dos carros, quebravam retrovisores. Pensem bem, o pessoal levando ajuda, jogavam terra no carro, faziam cocô em cima do carro. Então, era difícil. E cada grupo que chegava ali, por fim, o pessoal ia embora porque era difícil. E era um bairro, inclusive, mal visto pela cidade. Mal visto pela cidade. Chico Xavier chegou, foi para lá, nesse terreno onde tinha um abacateiro, né? Não tinha mais nada lá, um abacateiro lá nesse pedaço. E colocaram as telhas de zinco, antigamente, esses telhadinhos. Fizeram uma áreazinha na terra mesmo. E o Chico ficava ali. Mas antes disso tudo,
era embaixo do abacateiro mesmo. Tem fotos, é só buscar. É embaixo mesmo, o Chico sentado embaixo daquele abacateiro e comentando o Evangelho. Ele comentava o Evangelho aí outras pessoas davam passe, né? Ele... Distribuíam sopa também, comida? Não, lá começou com pães. Poucos pães, não tinha muita coisa, o Chico muito pobre. Outros grupos espíritas foram chegando, aí outras pessoas levavam mais alguma coisa, até que construíram agora no ano... Ele morreu, ele desencarnou em 2002. No ano de 1998, por aí, construíram a Casa da Paz no abacateiro, no terreno do abacateiro, que dava para a avenida em frente à Mata do Carrinho e saía na outra rua do bairro. Então construíram ali a casa onde se fazia, parece que fechou, um jantar. E ali distribuía roupas, calçados, alimento, era o que tivesse. Alergia, gente, desculpa. Ali era o que tivesse. Se tivesse só pães, a fila estava com 500 pessoas, tinha 80 pães, ninguém revoltava, se acabou o pão. Passava, beijava a mão do Chico e saíam satisfeitos. Eu já vi isso. Pessoas saíam satisfeitas, acabou. Cada um já levava seu saco, né, ou sacola. Então o que tinha, vamos supor, tinha pão, colocava na sacola. O outro tinha um frango, colocava na sacola. O outro, ficavam pessoas distribuindo. E naquele lugar que começou, que fez essa área, continuou. Só aprimoraram, fizeram uma coisa melhor. E lá fizeram um cômodo, né, de enxovaizinhos. Inclusive, uma das minhas amigas de São Paulo trazia enxovaizinhos, né? E as pessoas se cadastravam, as mulheres se cadastravam e recebiam. Então, eram movimentos de pessoas, né? Porque o Chico mesmo, ele não se envolvia muito, porque ele não tinha esse tempo, né? Então, o exemplo dele, lógico, quando ele estava na comunhão, tinha a sopa lá. Lá tinha uma estrutura, né? E o Chico trabalhava na confecção da sopa. Punha a mão na massa. Imagina, hein? As pessoas que tomaram essa sopa, que maravilha. Deve ter ficado muito feliz. Com certeza, né? Eu conheço pessoas que me contam histórias que tomaram sopa feitas pela mão do Chico. Que é a Márcia, a mãe dela, aquela que né, assim. E ela ainda é muito católica, né? Até hoje, a família. Mas ela conta e fala que se os filhos dela tinham uma refeição ao dia, graças ao Chico. Que eles iam todos para lá e tomavam essa refeição ao dia. E a Márcia, eu me lembro daquela história, daquela criancinha, né? Que vê o Chico e grita, Chico, ele deixa o ônibus embora. E era para ganhar um abraço. E a Márcia fez a mesma coisa, aquela Marcinha. Ela, perto do correio, ela viu o Chico, gritou. E ele parou, ela foi e deu um abraço nele. E as crianças tinham aquele amor por ele, muito grande. Né? Ele tinha uma coisa com criança fora do normal. Ligação forte. E animais. Dessa época, o que você lembra, assim, como que eram os sentimentos das pessoas em relação a ele? Ninguém saía igual chegar. Ninguém. Todo mundo modificava depois de entrar em contato com o Chico.
Certa vez alguém disse, né, que era a saudade de Jesus, né? Que o Chico, ele transmitia tudo isso, né? Que eu creio que, não comparando, falando, o Chico é igual a Jesus, não. Mas ele representou Jesus de uma tal maneira que, para quem não conheceu Jesus, né, pessoalmente, lógico, tinha na figura dele o representante maior, o exemplo maior de Jesus. Porque o Chico não tem nada, Léo. Você pode procurar em toda a literatura. Não tem nada que desabone aquele homem. Nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum olhar, nada. Ele viveu o Evangelho de Jesus. Realmente ele viveu. Vivenciou, exemplificou, né? E as pessoas que passavam por ele, depois iam até a gente, até nós, e eu ficava maravilhada, porque as pessoas falavam, nossa, só de eu tocar a mão dele eu já saíam chorando. Mas não era choro, era um choro de alegria, de emoção. Ninguém ficava endeusando, mas era o contato com aquela alma. É o contato. Aquele contato marcava a pessoa. E não precisava ser espírita, não. A pessoa chegava ali e a pessoa modificava. Alguma coisa mudava dentro da pessoa. E sobre as psicografias, o que você pode falar pra gente? Você presenciou as psicografias públicas? Claro! Dele, do Bacelli, quando estava junto, da Ivone Fontoura, todos ali na mesa, né? Eram psicografias, primeiramente, enormes. É lógico que poucas linhas em cada folha, mas depois de datilografadas, porque naquela época era datilografia. Você via que era grande, porque quantas psicografias eu não vi ao longo desses 4 anos, que as pessoas ficavam hospedadas ali, me mostravam, igual aquele filme das Mães de Chico, eu te falei, né, Léo? Essa aí eu conheci pessoalmente, essa ali eu conheci, porque ficavam hospedados lá. E me contavam, me mostravam, né, as psicografias. Então, eram riquíssimas, eram consistentes, eram mensagens de um conteúdo e era incrível. Gente, só explica pra gente como é que funcionava as sessões. Vamos supor, amanhã vai ter psicografia. Como é que era organizado esse trabalho? O Chico chegava pela porta lateral. Nisso o centro já estava aberto? Não. Fechado? Imagina, Léo, se abrisse aquilo ali, ele tinha que preparar-se. Ele era uma pessoa muito metódica, muito disciplinado. Ele não comia naquele dia. Ele não comia. Ele ficava tomando um chazinho. Mas era um golinho aqui e outro ali. Porque ele não saía nem para ir ao banheiro. Você entendeu? Era aquilo ali o tempo todo na mesa. Antes, bem antes, ele ia para um cômodo com uma portinha minúscula ali, onde passavam as receitas. Receituário e orientações. Mas como que ele obtinha essas... para que as pessoas pediam? Como é que era? Isso, aí tinha uma fila, né? Que a pessoa, ela tinha uma senha dada e a pessoa chegava, né? E dava o nome. Punha orientação e receita. E dava o nome. Depois saía. Depois chegava pelaquela janelinha, né? Uma janelinha. Na própria porta tinha
um orifício assim que abria, alguém que ficava com ele ia passando. Então todo mundo que pedia recebia alguma coisa. Sim. Agora, as mensagens, o que eu via era o seguinte: pessoas punham nos bolsos dele os nomes, punha carta, porque na mesa ficava uma cesta, onde as pessoas chegavam e punham o nome de quem queria receber. Ficava ali naquela cesta. Uhum. E o que você diz assim? Eu já vi algumas pessoas falando que esses nomes que eram colocados, né, no bolso deles, muitas vezes já eram cartas prontas que tinham todos os detalhes e que ele só pegava isso para depois passar para o papel. Nossa, que horror! Eu não tinha tempo de ler aquilo não, gente. Eles colocavam, vamos supor, na hora que ele chegava... Ia passando. O Chico não precisava abrir um livro para ele ler o livro. Quantas vezes um autor, vamos supor, Bacelli, escreveu um livro, chegava: Chico, leia esse livro, por favor, me diz o que você acha. Na hora ele punha a mão sobre o livro e falava do livro todinho. Você viu ele fazendo isso? Vi. Impressionante. O Chico não precisava abrir nada para ele ler, não. Só punha a mão e já sabia. Só punha a mão em cima do livro, do que fosse. Ele não abria carta, não. Entendeu? Ele não precisava disso, não. Entendi. E quanto a... Eu imagino também que isso é absurdo dizer, mas tem pessoas que dizem, por exemplo, que ele tinha uma equipe que ficava rondando, pegando os detalhes das pessoas e passar. O que você diz disso? Não teve nada disso, não. Não existia. Com certeza não. Não. Entendi. De jeito nenhum. Não tinha ninguém fazendo isso. Equipe dele, nenhuma ficava lá fora. Ninguém ficava lá fora. Imagina. Centenas de pessoas. Não, era uma multidão o tempo inteiro, gente. Não era só na hora que abria o centro, não. Era o tempo inteiro, ficava uma multidão ali. E a vizinhança não achava ruim, não? Não, sentia-se orgulhosa. Sentia-se privilegiado. Tanto da casa dele, quanto do centro, quanto da casa da paz. Por quê? Porque sentia as vibrações, né? Eles ficavam felizes. Todos ficavam muito felizes ali, de ter o Chico ali. Todos. Todo mundo tinha uma visão bastante positiva, né? Muito positiva, nunca teve problema nenhum. Entendi. E dos casos famosos que eu já vi você comentar lá, da Yolanda César, do Jair, o que você pode falar pra gente? Bom, a dona Yolanda César é uma mulher muito rica, né? E a dona Yolanda César perdeu o filho. E quando isso aconteceu, que é o Augusto César, ela ficou realmente, perdeu tudo, né, para ela. Ficou sem chão, vamos dizer assim. Então ela veio em busca de mensagem, mas a mensagem, ela não chegou de imediato, né? E quando chegou uma mensagem mais generalista. Ele contando, né? Alguém contando a história de um rapaz que chegou no plano espiritual, chegou por merecimento, ou seja, a morte dele foi por merecimento. Ele morreu afogado. Na Praia Grande? Não lembro, Praia Azul. Acho que é Praia Azul. Então, eles ficaram por entender aquela morte dele, né? Só que aí foi nessa mensagem, foi contando o número de injeções, o número de vezes que teria que ir para fora do país. Ele ia ficar tipo em cadeira de rodas. Ele era um rapaz muito bonito, né, da alta sociedade. E eu sei que no final fala, né? É você, Augusto César. Eles estavam falando para ele, né? Uhum. Então foi maravilhosa essa mensagem.
Queria resgatar, se você achasse. Vou procurar. Diziam que ela trouxe muitas doações para ficar, né? Nossa, Conseguiu. com a vinda de Yolanda César, ela movimentou, ela ligou São Paulo a Uberaba de uma tal maneira, ela fazia campanhas e mais campanhas, que ela não precisava fazer isso. Ela era muito rica. Mas o Chico falava, não, faça campanhas. Por que isso? Porque isso movimentava pessoas. As pessoas iam também tomando gosto, né? Conhecendo o que é a caridade. E com isso, movimentando os sentimentos, né, Léo? Uhum. E assim foi. Obrigada. Essa alergia tá fogo. E assim foi. A dona Yolanda fazia um chá em São Paulo, muita gente criticou o Chico, né? Que ele ia participar desse chá. Era um chá onde ele psicografava para as mães que estavam ali. Ah, mas eram mães ricas. E daí? Elas não merecem? Eram mães. E o que estava movendo a dona Yolanda ali naquele momento era o quê? Esse chá era para angariar fundos para trazer para os pobres. Né? Era bonito. Então fazia-se lá, o Chico ia de carro, porque ele morria de medo de avião. Ia de carro e outra. Ele levava lanche e guaraná para dar para os andarilhos e para os cães que ele encontrasse no caminho. E parava o tempo todo, batia papo com eles, punha a mão no ombro, conversava, ouvia. Aproveitando essa parte, eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que falavam que nas distribuições ele sempre levava algum dinheirinho para dar para as pessoas. Você presenciou isso? Presenciei. O Chico ele levava o dinheiro de 13º deles. Ele falava que não precisava daquilo. Não era muito não, mas dava um ônibus, né? Dava um litro de leite. Dava, não era muito não, R$5. Mas naquela época era dinheiro, né? Uhum. Saía entregando. Não era só isso não, viu, Léo? Ele punha num envelopinho, época de frio, ele punha o dinheirinho no envelopinho e um cobertor e mandava de presente para muitas pessoas. Dona Sebastiana era uma, que ele sempre mandava um cobertor, um dinheirinho, mandava outra coisa, um dinheirinho, e ela, nossa, ela não gastava. Ela, Dona Sebastiana, o dinheiro que o Chico mandou, o tanto de envelope. Guardava. Ele ia também pessoalmente, né? Ele ia visitar, eu quando era pequenininha, minha mãe morou perto. Diz que ele ia na nossa casa, então eu tive contato com o Chico desde pequenininha, só que eu não lembro. Uhum. Ela disse que ele nunca chegou de mão abanando. Ele sempre chegava com alguma coisinha para fazer para mim, no caso, né? Entregava. Entregava para minha mãe uma coisinha, tipo assim, uma maisena, um leite, alguma coisinha e levava. Ele nunca foi de chegar assim. Ia visitar. De visitar, de sentar. Diz que um dia ele falou para minha mãe assim, minha mãe falou, toda vida ela teve essa mania. Acho que eu não vou durar muito tempo. Toda vida minha mãe falou isso. Só que ele olhou para ela e falou assim, você vai viver tantos anos, você vai enjoar de viver. Minha mãe está com 91 anos. Chico olhou para ela e falou, se você vai viver tantos anos, você vai enjoar de viver. Eu vi várias entrevistas e numa delas uma pessoa falou uma coisa interessante, que elas tiveram contato perto, elas sentiam que realmente era uma coisa extraordinária, que era um fenômeno, mas que ao mesmo tempo elas não sentiam a dimensão que era isso como elas sentem hoje, que já passou. Eu sou assim. Como é que é isso? É horrível. É horrível, Léo, porque se eu tivesse, porque a gente fala assim, a gente amadurece, e é verdade.
Não adianta você pensar que hoje eu tenho uma cabeça, amanhã eu vou ter a mesma. Tem gente que é assim, né? Vive com a mesma cabeça. Uhum. Mas hoje eu tenho uma visão tão maior daquilo lá. Ou seja, eu consigo enxergar, ou seja, a grandiosidade. Na época eu sabia, mas não tinha noção de tudo. Né? Senão eu teria aproveitado mais. Entendi. E uma experiência que você teve com o Chico, sua mesma, assim, que te marcou? Um dia que eu fui na casa dele, foi eu, Zé Wilson, estava no começo também do trabalho mediúnico, né? Do Deus trabalhando na ação de desobsessão. E aquela vidência que eu tinha cortado. Porque na adolescência era demais, depois sumiu. Uhum. E eu queria resgatar aquilo, olha só. Aí eu sentava perto do Zé Wilson, tem uma mediunidade ampla também. Eu sentia que eu via, que aumentava a mediunidade. Uhum. E nesse dia nós estávamos na casa dele, e foi o Marquinho, o neto do Zé Cassiano, né? Joaquim Cassiano, bisneto Joaquim. Então, também, né, nós estávamos distribuindo esse bairro aqui, gente, Nossa Senhora do Desterro era pura terra, eram umas casinhas tão pobres, a gente vinha distribuir leite, pães aqui, né, e dar banho no doente, era uma coisa. Esse o Chico estava junto? Tava junto, na casa do Chico. Uhum. Depois da distribuição, nós fomos para a casa do Chico. Certo. Sem marcar nada. Tá? Os pés cheios de poeira. E sempre lá tinha as pessoas, né, mais abastadas, né? Abastadas que vinham de fora. Fomos. Chegando lá, será que vamos entrar? Marquinhos, eu falei, Marquinhos, você é primo da Márcia, mulher de Bacete, você nunca veio na casa do Chico? Nada, Cida. Se eu entrar vai ser uma honra. Falei, vai ser hoje. Falei, mas não é possível. Chegamos lá na porta. Mas isso porque tinha muita gente. Lá dentro? Sim. Não, esse dia não. Esse dia não tinha, na casa dele não ia multidão, né? Era mais reservado. Aí nós chegamos lá na porta e o Eurípides estava saindo. Eurípides é o Eurípides Higino. Aí eu falei, Eurípides, podemos entrar? Ele falou, claro, sim. Então não, galera. Entramos todo mundo. Aí a gente entrou e eu conversei com o Chico, assim, muito tempo, né? Aí eu perguntei pra ele, né, por que isso acontecia. Ele explicou, eu não me lembro mais, viu, Léo? Foi muita coisa que ele explicou. Eu só me lembro dele falar assim, evita na sessão você sentar perto dele, porque você vai ficar na dependência da mediunidade dele. Nossa. Uhum. Aí eu evitei, eu ia pra lá, porque eu ficava... A hora que ele sentava, eu já sentava próxima, né? Uhum. Mas, e trocando, né? Vamos supor, eu só sentava próxima dele e falava, Zé, você tá vendo aquela mulher assim, assim? Tô. Então ali a gente trocava as ideias, né? Aí eu comecei a sentar longe dele, mas nós conversamos um bom tempo, só nós dois, assim, sabe? Ele conversou com a nossa turminha, ficou muito feliz do Marquinhos ter ido lá. Ainda falou, meu Deus! E o Chico era assim, você achava que você estava honrado, né? Ele te devolvia a honra. Ele falou, Marquinhos, quanta honra receber você aqui na minha humilde casa. Porque eu admiro tanto os Joaquim Cassiano, Zé Cassiano. Meu Deus, chamou a Donga, olha quem está aqui. Ali foi conversar sobre... Essa Donga era quem? Ela ajudou muitos anos o Chico também. Entendi, Tem foto dela aí também, a Donga.
Então ajudou muito o Chico, assim, ficava lá com ele, né? Umas coisinhas, fazendo a comida. Mas aí aquela outra nossa amiga já não estava lá mais, né? Porque ela veio morar aqui, né? No Jardim Uberaba. O Geraldo Lemos conviveu bastante com o Chico. Ele falava assim que quando ele chegava perto do Chico ele ficava bobo. Você sentiu isso? Léo, não tinha como, a gente se sentia bobo mesmo. Eu via que todo mundo era assim. Na hora de fazer perguntas para ele, na hora de conversar com ele, dava um branco, você ficava feito bobo, ficava extasiado. Esse dia eu fiquei assim, ajoelhei nos pés dele, não é porque eu não tinha um outro jeito, e eu ficar em pé, tadinho, ele ia ficar com o pescoço doendo, ele estava sentado. Abaixar pra falar. Aí eu agachei para falar com ele, né? Mas eu não queria sair de perto dele. Quase que tiver que me rebocar, né? Porque toda vez que a gente conversava assim, era em volta de uma mesa, igual estamos aqui, né? Então a gente... Eram algumas pessoas, né? Natália deve lembrar disso na casa dele. Natália tinha livre acesso. Eurípides ainda falava assim, você é boba, hein? Suas filhas já estão lá dentro há muito tempo. Mas eu não era assim, né? Eu gostava que ele me colocasse para dentro. Sim. Que ele falasse, vamos entrar. Então eu ficava na minha, ficava quieta. E ele ainda brincava, você é tão boba lá, suas filhas já estão lá no Chico, lá conversando com ele, eu sei aqui. Também já vi muitas pessoas falarem assim, que apesar, né, do Chico ser essa pessoa que sempre fez o bem, que sempre ajudava, ao mesmo tempo ele era muito solitário e sofria com essa solidão. Você viu algo assim? Você concorda? Sim, ele era muito solitário. Porque o Chico ele gostava muito de ter alguém perto dele para almoçar. Ele gostava muito de ter alguém perto dele na hora das refeições, que ele tinha só o almoço, né? Ele gostava de conversar sobre qualquer outro assunto, rir. Ele era muito, vamos dizer assim, chegava a ser cômico. Haja vista o caso do avião, era nesse sentido. Se vocês ouvem aquele caso do avião, vocês vão ver que a gente dava grandes gargalhadas com o Chico, da simplicidade com que ele contava as coisas dele. Ele contava, se era um caso triste, quando ele era pequeno, que ele sofreu tanto, tinha hora que a gente ria, porque o jeito que ele contava... Fazer piada. Ele fazia piada, ele gostava de brincar. E gostava de brincar muito. Você quer ver? O Divaldo chegava, o Jerônimo Mendonça. Então eu conheci muito o Jerônimo, o Divaldo. Então quando eles chegavam assim, um dia chegaram, não sei qual dos dois que brincou com o Chico, a hora que chegou, falou, abaixa o seu farol que eu tô chegando, uma coisa assim. Então eles brincavam, e o Chico ria, né? Ria com aquilo na casa dele, lógico que não é no centro. Sim. E aí o Chico ria, o outro também fazia uma piadinha, eles gostavam desse momento de descontração. Chico gostava do futebol, ele gostava de tudo. Isso é importante falar, porque as pessoas às vezes podem pensar que por ele ser tão dedicado ao bem, que ele era um tipo fanático. Não, Chico não era assim não. E ele tinha outros gostos, conversava sobre outros assuntos. Política. E outra coisa, gente, era assim de político também. Ia lá atrás. E ele não ia falar. Ele não ia falar assim, não vou receber porque é político. Chico nunca foi isso. Nunca foi assim, ele nunca discriminou. Ele nunca falou, não, esse é rico, não vou receber. Porque eu acho que o pobre, não. Esse é político, eu não vou receber. Recebia todo mundo. Não tinha disso não. Ainda reverenciava a pessoa pelo posto que tinha. Ele era muito de reconhecer cada um no seu grau de, vamos dizer assim, se era um doutor, ele respeitava e chamava de doutor. Entendeu, né? Entendi. Então não tinha esse negócio de intimidade com as pessoas, de falar, não sei quando eram muito amigos, né?
Entendi. Eles eram muito amigos. E também comenta-se muito que ele não gostava de elogios. Não, Isso é verdade? verdade. Não elogiava ele não, que Ele não gostava. não, nunca gostou. Nunca respondeu mal a ninguém, mas você via que ele modificava a feição dele. Se ele não pudesse falar alguma coisa, ele ficava sem graça, não gostava não. Nunca gostou. Entendi. Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não. Eu acho interessante ver esses relatos, porque a gente tem a impressão que Chico não era uma pessoa comum, né? Ele era. Ele era uma pessoa comum, apesar de toda, né, esse conhecimento, né, todo mundo ia atrás dele, ele era uma pessoa comum, de hábitos comuns, né? De hábitos muito comuns. Adorava, ele tinha roseiras. Ele tinha algumas roseiras na casa dele. Né? Quando ele dava conta de cuidar, era ele que cuidava, gostava, né, de plantas, dos gatos, né, dos cães. Ele já chegou a ter 19 gatos. E além dos que ele tinha dentro de casa, ele ainda cuidava dos da rua. A rua, entre aspas, tinha dono, mas ele cuidava. Ficava por ele. E ele cuidava. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante. Eu nunca tinha ouvido, eu ouvi esses dias. Que falava assim, o Chico não foi um anjo vivendo na terra como um homem. Foi um homem na terra vivendo como um anjo. Isso mostra o esforço dele, né, como pessoa, que tinha todas as características comuns de todo mundo, mas que se esforçava, né? E o que pra gente é muito difícil, Para ele era tão é mais fácil, né? Mais natural, mais espontâneo. Mais leve, né? Mais leve. Até nas coisas trágicas, ele tinha essa leveza, né? Conduzir a situação. Ele era uma pessoa que... Sabia, né? Nossa. Bom, agora, pra gente não estender muito, já foi 1 hora, nem parece, né? Nossa, tem tanto caso. Olha, eu falei que não ia lembrar e comecei a lembrar aqui. Então contem pra gente uns 2 casos aí que Os você... dois. O Langerton Neves, da Cunha Neves, o Chico ia muito lá. Lá tinha, né, lá em Perópolis, um bairro distante de Uberaba, lá tem o centro espírita e tem as casinhas os cômodos onde as pessoas ficavam internadas. Que eram aquelas pessoas em alto grau de obsessão, e o tratamento dele era fantástico. Isso era lá em Perópolis. Que é um bairro rural de Uberaba. Isso. E o Chico gostava de ir para lá, e a esposa do Langerton arrumava lá um quarto na casa. O Chico, não, eu quero ir para lá. Mostrava que ele já não... Junto com os auxiliares? Não, algum que estivesse desocupado. Tá. E não tinha forro nem nada, né? E o Chico ia. E eles insistiam, mas não adiantava. Ele gostava de ir para um daqueles, sim, que só tinha uma caminha, né? E o Chico ia para lá. E o Langerton diz que via saindo, né? Fala comunheira, né? Sei lá como é que fala. Nos beirais do telhado, a luz. Tinha luz que não podia ser de iluminação, Não, luz diferente. lá não tinha naquela Não tinha época. energia. Não tinha energia. Era uma luz, mas luz. Ele falava que era abundante. Onde o Chico ficava. Interessante. Já teve trabalho lá em que via, isso não foi só lá, né? Eu já vi em livros também, lá em Pedro Leopoldo, né? Espargindo luz no tórax dele. E ele tenta cobrir toda vez, né? Ele põe as mãos. Isso era uma coisa interessante. Uma vez eu vi um Bacelli falando assim, que o Chico tinha tanta mediunidade que fazia o possível para esconder. Isso. E que hoje tinha um monte de médium que não tinha quase nada de mediunidade, que fazia tudo para mostrar. É verdade. Ele fazia de tudo para esconder. Até que pedia, né? Não fala, Vou comentar, né? não comenta. O que mais você lembra aí de casos? A dona Sebastiana.
A dona Sebastiana começou uma benzedeira católica, né? Ela começou a ter contato com o Chico Xavier, porque ela foi, pediu uma mensagem, não veio. E até que um dia, ela ainda comentou, né? Não, se eu tiver que receber, até na minha casa eu recebo. Aí um dia chegou lá Euripides chamando ela para benzer o Chico na casa dele, que ele tinha caído e quebrado as 2 costelas. Ela foi, né, ela é muito humilde, pobrezinha, entrou no carro e foi. Benzeu o Chico. Chico agradeceu muito, perguntou para ela: que dia que você volta, Tiana? Chamava ela de Tiana. Ela falou: não vou voltar mais não, você que vai na minha casa. Ele falou: será que eu dou conta? Ela falou: vou. Vai. Aí ele ainda falou assim: se você está falando, eu acredito. Aí um belo dia, chega lá, o dia que ela marcou, o Chico chegou lá. Foi lá, se benzeu com ela, e a partir daquele dia não deixou mais de ir na casa dela. E nós também, né, os que éramos mais ligados ao Chico, começamos a ir, né, também. Eu sei de uma coisa, ela tinha uma mediunidade fantástica também, só que ela não quis mudar a religião por causa dos católicos que iam lá. E o Chico... recebeu o benzimento dela. Benzimento, um raminho, uma graça. E o Chico começou a ir, porque quando ele visitava alguém era 00:30, 2 da manhã. Onde o povo dava sossego. Onde o povo dava sossego, porque senão não tinha como. Ele não ia ter privacidade, né? Aí ele marcava com ela e ia, né? Uma vez na semana, sempre. Aí chegando lá, a mãe dela já estava mais adoentada, já acamada. Ele fez a visita dele lá para ela. E lá na sala ele fez uma revelação. Falou: Tiana, a minha mãe, Maria João de Deus, era negra. Assim como você. E eu, por 3 vezes, nessa encarnação, eu tive a oportunidade de conhecer 3 mães minhas. Que 2 foram minhas mães, né, em outras encarnações, e Maria João de Deus. Engraçado, todas negras. E revelou que ela foi uma mãe dele, uma das mães. E a outra, Dona Aparecida do Peixe. Então, tinha uma ligação muito grande com ela. Interessante. É uma coisa linda. A gente nunca sabe, né, onde os laços se encontram, né, onde os caminhos se cruzam. É muito linda a história. Agora, vamos falar dos últimos anos de vida dele. O que você lembra? Como é que foi? Teve uma época que ele ficou sem andar, completamente. Não dava conta de andar. Ele falava que era por conta da labirintite, muito exacerbada. Depois ele ficava só na casa dele. Aí ele começou a receber o pessoal de fora, mas só para passar e beijar a mão dele e ir embora. Ele ficava de fraldas. Aí, com o passar do tempo, ele deu uma recuperada. Mas ele andava igual você, não sei se dá para você ver em algum filme por aí, com muita dificuldade, pessoas segurando um lado. Porque não dava conta. Então, ele voltou para o centro, para a casa da prece. Voltou a psicografar. Só que por fim, a gente não ouvia mais a voz dele, assim, sabe? Ele muito debilitado, né? Recebia 1, 2, no máximo 3. Já não ficava aquele tempo todo lá. Mas, um dia antes dele partir, ele quis fazer umas visitas, e uma delas me contou que ele esteve lá na casa dela.
foi na casa dela e ele tinha muito amor pelo filho dela, né? Então fez visita para a criança e naquele dia foi especial. Ele quis andar pelo Uberaba ele quis, né? Então foi lá na Casa da Paz, viu o pessoal jantando. Se despedindo, então. Interessante. E você estava contando pra gente da comoção do pessoal no dia do velório dele, né? Ah, nossa, foi demais. O dia do velório dele foi uma comoção, foi uma coisa fora do normal. Aquelas pessoas mais humildes, você ouvia eles dizendo que ficaram órfãos. Outros gritavam, meu pai morreu, e agora? Não era pelo que doava, que continuou o trabalho. Era pela figura dele mesmo, a presença dele. Só dele estar ali, eles se sentiam amparados. Eram pessoas que desde quando ele chegou aqui, via ele uma vez por semana. Uhum. Lá na Casa da Paz, lá no Abacateiro. Mas se eles quisessem vê-lo na Casa da Prece, não era tão longe, Certo. na mesma avenida. Então eram pessoas que conheciam o Jorge da história, Mendigo. né? E o Chico, ele não tinha disso. Tinha hora que ele pegava uma pessoa para conversar assim, e o povo ficava nervoso. Por quê? Por que ele é assim, né? Tem hora que ele conversa, igual conversava com o Jorge, né? Tinha pessoas que achavam que ele estava perdendo tempo, né? E não era. Eu vou colocar no link da postagem que eu fizer o caso desse Jorge, para quem tiver interesse, é bastante interessante. É muito interessante. E como que você definiria a sua experiência com o Chico e como que você definiria a pessoa dele? Nossa. É difícil definir a pessoa do Chico, né? Meu Deus. Porque era um ser... Era mais uma figura maternal. Eu sentia no Chico isso. Eu tinha aquela coisa de mãe, sabe? Não era assim, vamos dizer assim, não era com alguns. Não. Não era não. Eu tenho várias experiências, né? Eu tenho da minha tia de Cuiabá, meu primo. Quer dizer, a pessoa entrava lá e dizia, eu saí outra pessoa. Né? E isso aí você vê relatos no livro, né? Há 2000 anos, né? Que é na presença de Jesus. Uhum. Então isso aí é uma coisa maravilhosa. Eu acho que ninguém faz ideia de quem, e já ouvi falar isso, de quem é o espírito, né? De quem é esse espírito, Chico Xavier. Porque para mim é um espírito elevadíssimo, né? E que não tem como você mensurar isso. Você, na nossa imperfeição, fala assim, nossa, ele é assim, ele é assado. Para mim, era, na nossa pequenez, né, vamos dizer assim, comparando a nós outros, ele era perfeito. Comparando a nós, ele era perfeito. Não tinha o que falar dele, gente. Falar o quê, né? Fui visitá-lo 2 vezes. Você não lembra disso, não? Eu tava já no final, assim. Carequinha, né? Sem a peruquinha, sem nada. No quartinho dele, na casa dele, né? Fui lá. Nossa, é muita lembrança. Quer falar alguma coisa? O cheiro você lembra, né? Você sentia.
Bom, mas eu acho que a gente pode... E assim, eu, né, que você disse sobre mim, Uhum. o que eu... O que ele representou para você esse contato? Nossa. Eu só te falo uma coisa, né? Eu chegava sábado, não dava para ficar em casa, Isso eu lembro mesmo. não tinha como. Do que você lembra? Eu lembro que eu perguntava pra minha mãe, não era, mãe? Eu falava, mãe, hoje é dia de ir no Chico? Eu perguntava pra ela, hoje nós vamos no Chico? Isso eu lembro. Se desse, eu era muito nova, então eu não tinha muito assim essa ideia de horário, de responsabilidade com o tempo, essas coisas. Então eu perguntava à minha mãe, mãe, já tá na hora de ir, já posso me arrumar? Então para uma criança que... Qual que é o atrativo de você ir no centro, beijar a mão de um senhor e ir embora? Uma criança, ali não é um playground, né, que dá aquela coisa, que criança fica assim, contando no playground, vai brincar, né, que fica querendo saber o dia, a hora, e eu ficava perguntando pra minha mãe, isso eu lembro. Eu queria estar lá, era uma paz muito grande. Parece que seus problemas... E uma criança não tem muito problema, mas... Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 11, ou 10 ou 11. Não, mas você foi pra lá muito mais nova. Não, mas que eu me lembro, a época que eu consigo me lembrar... Nossa, contatos começaram, elas eram... Eu nascida. tinha cidade mais ou menos, que eu me arrumava, que eu ia tomar banho, que eu chamava minha mãe, vamos lá ver o Chico, vamos... E era só isso, era passar, beijar a mão dele e ir embora. E era muito bom. Engraçado que a Natália, pequenininha, ela ficava... Você lembra aquilo? Nem lembra, né? Não lembro. Ia atrás dele, ela fazia de tudo pra ficar atrás dele. Toda vez que ele ia sair pra entrar no carro, a Natália estava atrás dele e fazendo. Respirando. E quem estava conduzindo, ele ria, né? Porque toda vez era isso. Ela sentindo aquele cheiro dele. Ela falava, tá cheirando rosa. Você sentiu, mãe? Teve um dia que eu olhei para ela e falei, não, senti cheiro de xixi. Porque ele ficava com a fralda o tempo todo, né? E a Natália sentindo o cheiro dele de rosa. Bom, acho que a gente pode encerrar. Vamos deixar as nossas considerações finais? Só muito... Eu não sei se tem alguém, além de nós aqui encarnados, os desencarnados também aqui com a gente, mas foi muito emocionante ouvir. Parece que você vai vendo a história na sua mente e transmite uma paz muito grande só mesmo de comentar e ouvir e relembrar. Então foi, nossa, se eu pudesse ficar aqui mais 3, 4 horas conversando. Tem mais história, viu? E tem história pra preencher essas horas, né? Futuramente a gente faz uma parte 2. Bom, foi muito bom, né? Mas assim... Só para dar o desfecho. Era Dia das Mães. E nós fomos lá na casa dele. Chegando lá, ele teve um botão de rosas para cada mãe que teve lá na casa dele. E eu liguei para uma amiga minha. Euridice, minha amiga pode virar, morria de vontade de ir. Ele falou, pode. Liguei para ela imediatamente, falei, pai, vem do jeito que você tiver. Ela mora aqui perto da o AB, a Márcia. Aí ela foi correndo, ela e o marido, só. A hora que chegou lá, ele ficou, parece que ele programava, né? Era engraçado. Ele olhou assim, a hora que ela chegou, ficou olhando, acabaram-se as rosas. Aí... Eu não me lembro quem estava do lado dele, falou, acabou, Chico. Ele olhou uma planta em cima da geladeira dele, que solta, acho que é fluoxina, uma coisa assim. Solta umas folhas grandes, e geralmente uma, 2 ou 3 no máximo, tinha só uma flor. Ele falou, corte aquela flor para mim. Ela foi lá, cortou, a hora que a Márcia chegou perto dele, ele ofereceu para ela.
Nossa. Delicadeza, né? Ué, como é que ele sabia que ela tinha filho? Suas considerações finais, então. Foi muito bom, né? Sempre bom relembrar essa época, né? Que eu, como eu disse, gostaria de ter aproveitado mais, mas igual a Natália falou, tem outras histórias também, viu, Léo? Muito ricas. Só da gente estar ali em volta daquela mesa com ele e ouvindo as histórias, as coisas que ele vai te explicando, aquele jeitinho dele, contando uma coisa aqui, outra ali, e você sente, igual ela falou. Você não sente, primeira coisa, você não sente vontade de ir embora. Não dá. Você quer ficar ali o tempo todo, você não quer ir embora. Absorver o máximo, né? É a coisa mais linda do mundo. Não tem jeito, não tem como a gente falar assim, Léo, é assim, só estando lá para sentir. E ele sempre assim, com aquele olhar, Léo, e aquele gesto, e aquelas palavras que só ele tinha. Não adianta você procurar em outra pessoa que você não encontra. Não encontra. Você vê, minha mãe, que nunca foi religiosa, nunca foi nada. Há pouco tempo ela estava lembrando do Chico, de quando ela ia lá no centro. Eu consultava lá quando eu era pequena, com o doutor, o amigo dele lá, o Valdo. E o que mais marcou ela é o quê? A figura do Chico. Que ela falava sempre, era um pai para todos. E era assim o sentimento da gente, né? Sempre quando estava na presença dele. Parece que ele te dava colo o tempo todo. E não vamos dizer que ele já teve momentos que eu já presenciei ele falando firme. Ele não foi sem educação. Ele não foi duro ao ponto de magoar alguém. Mas quando ele tinha que ser firme, ele era. Né? Então é inexplicável a nossa sensação de bem-estar ao lado dele. E ele tinha aquela coisa de acolher a gente, que as pessoas levavam as coisas de presente. Chico não era de receber presente. Não gostava. Ele pedia para dar para outra pessoa. Ele pedia nada, ele dava. Pedia licença para pessoas. Às vezes a pessoa estava ali, dando licença, mas... Então, levavam, né, aquelas isopores cheios de quitandas. Aí eu chegava e ele falava assim, filha, vai lá na cozinha, tem lá umas quitandas gostosas, dá para as meninas, come lá. Vai, gente, todo mundo. Era Gostava assim. de estar rodeado de gente, né? Era assim que ele gostava. Pois uma hora eu vou contar a história de Elco Maravilha, outra vez, que vai surgindo aqui da cabeça, sabe? Engraçado, né? Tem várias histórias. E era assim, ele gostava de... Se ele recebia um buquê de rosa, ele distribuía. Nossa. E pra você, Márcia? Muito humilde. Eu acho que o sentimento que fica sempre é de gratidão, né? É sempre um aprendizado. Não só na vida de Chico, nas obras dele, mas nessa simples conversa, o quanto a gente aprende, né? O quanto a gente tem ainda que aprender. Eu acho que a lição maior é esse, né? Aprendizado, sempre, sempre, em qualquer momento. Obrigada. Verdade. E assim, o aprendizado, como minha mãe falou, ele era um exemplo vivo, né? E é uma inspiração ouvir essas histórias e pensar como eu ainda preciso mudar e como a gente é pequeno, né? Os nossos problemas, as nossas revoltas, tudo isso fica A tão nossa pequeno. doação, tanto que é pequena, né? Nossa Então doação também. é um aprendizado vivo sempre,
sempre, mesmo quantos anos após a morte dele, Já tem 14, né? a gente continua aprendendo ainda. Ixi, Ainda é um temos legado muito a que nunca aprender. vai deixar de existir. Então, pode fazer o 2, o 3, o 4, É. o 5. Pode, ainda tem. Só fazer 2 perguntas aqui que o pessoal do WhatsApp mandou, né? O Washington perguntou sobre o famoso código do Chico Xavier. Não. Particularmente não creio nisso. O Chico não condiz com a figura do Chico, com a postura do Chico. Isso seria a mesma coisa de dizer assim, esses médiuns por aí são falsos. Como é que ele ia falar uma coisa dessa dos céus? Como é que ele ia falar uma coisa dessas do Bacelli, que Um companheiro de trabalho. companheiro de trabalho, Mediúnico, né? mediúnico? Era desmerecê-lo e jogar por terra, né? Então, jamais, não condiz com a figura de Chico Xavier falar uma coisa dessa. Entendi. E a Ana de Belo Horizonte perguntou que às vezes ele recebia mensagens de pessoas que não estavam presentes e como que ele fazia para entregar essas mensagens, você sabe. Realmente é desconhecido para mim isso aí. Posso procurar saber. Sempre que você viu recebendo, as pessoas estavam ali. Estavam, né? A única que saiu fora um pouco foi do motorista do ônibus que recebeu sem pedir. Que estava lá Não fora. pôs nome, não pôs nada. Mas tem o caso da Dona Sebastiana também, né? Que é muito Ah, é próximo, né? verdade. Que é muito próximo. Tem ainda a Dona Sebastiana que ainda falou, se eu tiver que receber, eu recebo na minha casa. E ele foi E até na casa ele dele. levou a mensagem para ele. Mas sempre eram pessoas próximas. Essa De alguma estava maneira próxima, estavam. né? Pode até ser, né, que tem recebido, mas a gente não tem. Mas eu posso falar Mas de uma pra forma ou de vocês, outra a mensagem chega, né, quem tiver que o chegar. Chico, para ele mandar pro endereço da pessoa, não custava. O espírito passou tudo, né? O endereço é o de É menos. lógico, Chegava de alguma maneira. lógico, o Chico, De algum jeito nada chegava. impedia ele de... E ele não ficava sem responder nenhuma correspondência, né? Eram milhares. Sabiam muitas, né? Bom, a gente vai parando por aqui então. Para mim também foi um prazer lembrar essas coisas, porque realmente acredito que todo o conhecimento que a gente tem a respeito da figura do Chico ainda é pouco. E até esses dias eu ouvi um desses programas de entrevista também, que se recorda o Chico, o pessoal do Pode Saber, que faz um trabalho muito legal. Eles estavam contando que uma senhora que teve muita amizade com o seu Wilker, né, que trabalhou junto com ele, após a morte dele, ela teve uma visão. E que nessa visão que ela viu esse seu Wilker, ele falou para ela, falou, fulana, eu tenho vergonha de mim mesmo, porque você não sabe como é grande o Chico Xavier na espiritualidade. E ela ficou com aquela sensação, né, de que muito embora tenha tido conhecimento, né, contato com ele, ela não sabia ainda mensurar o tamanho que foi uma presença dessa aqui na Terra, né, a tanto de informações, né, que as obras dele trouxeram e marcaram e martearam. Então, para mim também é um prazer, eu espero que vocês aí estejam ouvindo, foram 1h e 27 minutos de gravação, que nem parece, né? E vocês vão poder... deixa eu colocar a data, porque eu acho importante para as pessoas que vão ouvir no futuro. Hoje são 28 de maio de 2006, precisamente 19h15. E se você quiser saber mais informações, você vai achar no meu site, estudoespiritualista.org, e também no meu canal no YouTube, youtube.com/estudoespiritualista1. Então é isso, pessoal, um abraço e até o próximo áudio. E se vocês gostarem, compartilhem, vamos fazer com que isso chegue a mais pessoas e tchau! Pessoal, só corrigindo uma informação, a data da gravação foi dia 28 de maio de 2016 e não 2006. Acabei comendo o número 1, ok?